Oi, gente, tudo bem? A aula que nós fizemos, ela não ficou legal, ela ficou sem som, ficou com a imagem muito estranha também. Aí eu resolvi fazer novamente, estou com outra tecnologia aqui, a imagem está um pouquinho melhor também, né? Enfim, vamos refazê-la novamente para que vocês realmente possam ter o prometido, que é a aula gravada, né? Como a gente prometeu lá no começo. Então, vamos lá. Nessa aula, a gente vai ver da carta 13, que é a carta da criança, até a carta 24, que é a carta do coração, tá? Então, vamos seguir com com essa dinâmica, e aí lá no finalzinho eu vou passar um pouquinho da interpretação com 3 cartas, que é o que a gente vai começar a fazer essa semana. Então, a gente está tirando a carta do dia para relembrar todos os dias um pouquinho do significado de cada uma das cartas. Aí a gente começou a fazer um exercício combinando 2 cartas, né? A carta 1 com a carta 2, a carta 1 com a carta 3 e assim por diante. Então, tudo isso é importante que vocês entendam que é necessário fazer, porque o baralho cigano, ele não é um baralho, um jogo, um oráculo difícil. Ele não é um oráculo difícil. Mas quanto mais você se esforçar, quanto mais você se empenhar, mais conteúdo você consegue tirar dele. Com isso, as suas tiragens elas vão ter mais qualidade. Elas não vão ser rasas. Porque se você vê esse estudo como algo raso, como algo que você vai até um determinado limite e para, aí a sua própria leitura vai ficar comprometida. Então não vejam como algo fácil, que é tão fácil que eu nem preciso estudar, eu nem preciso treinar, porque é muito fácil. É como eu falei, sua leitura vai se tornar rasa. Então, precisa que você tenha sim um empenho, uma dinâmica no estudo, um esforço no estudo, para que você possa adquirir sabedoria nisso que você está aprendendo. O conhecimento é isso que vocês estão tendo aqui, é a oportunidade que vocês estão tendo aqui. Agora, a sabedoria é o caminho que vocês vão trilhar usando este conhecimento. Cada um vai fazer do seu jeito, tá? Tô dando só uma dica de uma pessoa que já tem bastante experiência e foi estudando que eu cheguei até aqui, tá bom, minha gente? Então vamos lá. Vamos começar com a carta da criança, essa carta muito lindinha aqui, a carta da criança, ela vai representar sempre essa energia boa da criança, na maioria das vezes, claro, né? A gente sabe que todas as cartas, no momento da interpretação, ela vai depender ali das cartas vizinhas. Então, é muito importante que eu analise as cartas vizinhas para chegar num resultado positivo, num resultado assertivo. E a carta da criança traz essa energia positiva, essa energia da criança que é feliz, muitas vezes feliz com muito pouco, né? Às vezes a gente olha aquela criança brincando com tampinha de garrafa, com um copo vazio, sei lá, com brinquedinhos às vezes até velhos, e ela tá aí se divertindo no mundinho delas, né? Então a criança tem essa energia dessa felicidade que vem meio de a troco de nada, sabe? Mas ela também representa projetos, início de projetos, com projetos que estão nascendo, que estão iniciando e que precisam da sua atenção. Então, ela vem representando projetos que, se você quiser que ele se desenvolva, você vai ter que ter uma atenção em cima daquele projeto. Então, você vai ter que, por exemplo, a criança, para ela crescer, o que você tem que fazer? Você tem que dar um alimento de qualidade, vitaminas, até mesmo educar. O educar também é um investimento para que essa criança se torne um adulto, no mínimo, ético, né? Então, quando a criança vem representando
um projeto que está iniciando, que está começando, ela está falando de um projeto onde eu preciso investir algo que seja o meu conhecimento, que seja o meu dinheiro, que seja o meu tempo, para esse projeto crescer, né? Ele não vai crescer sozinho, tá? No amor, a criança pode estar representando um relacionamento que acabou de começar, algo muito recente, acabou de começar. Como que esse relacionamento vai se desenvolver? A gente não sabe, vai depender das cartas vizinhas, né? Se eu estiver falando de finanças, pode ser que eu tenha ali uma certa imaturidade no tratar das minhas finanças, né? Já que eu não conheço nenhuma criança que seja uma expert em finanças. Então, se o jogo, você vai perguntar sobre finanças e o jogo te mostra essa carta, pode ser que o jogo esteja te dando o conselho de amadurecer nessa gestão, na sua gestão financeira. Por outro lado, finanças relacionadas ali também com trabalho, pode estar representando um trabalho novo, uma novidade que está por vir, algo novo, um ciclo novo, tudo isso pode estar relacionado ali com a criança, certo? Se for sobre saúde, se a pergunta for sobre cura, pode ser que essa doença em si não se desenvolva, sabe? Algo que vai permanecer criança, ou seja, vai permanecer pequeno, não vai se desenvolver, né? Pode já estar representando ali uma cura. Se eu estiver falando de personalidade, eu estou falando daquela criança mimada, né? Posso estar falando de uma pessoa imatura, infantil, mas também posso estar falando daquela criança que é a mimada, aquela que quer tudo do jeito dela, aquela que chora se o pai não compra um presente no shopping, deita no chão, faz escândalo, aquela criança mimada, a personalidade ali, uma pessoa mimada. Tá? Num sentido terapêutico, vamos pensar na criança interior. Então, se eu estiver fazendo uma análise daquela pessoa, pode ser uma dica de que é preciso tratar a criança interior desta pessoa. Vamos entender, gente, que vai em torno de 70, quase 80% das situações que nós vivemos hoje, das dificuldades que a gente precisa lidar hoje, são situações que foram geradas lá na nossa infância. Então, para quem é terapeuta, a criança interior é um ponto de atenção muito importante, porque às vezes a cura está lá. A cura da situação aqui depende da cura da sua criança interior lá na sua infância, ou até mesmo na sua infância em outras vidas. Existem tratamentos que tratam a criança interior de todas as vidas, sabe? Começa a fazer ali aquele tratamento, tirar os traumas, harmonizar as crianças interiores de todas as suas vidas passadas. Começa por essa, né? E primeiro a gente trata o que está no momento presente, porque o momento presente é o momento da nossa realização. Então, qualquer tratamento começa no momento presente. Então, vamos tratar primeiro a nossa criança interior dessa vida. A partir daí, as outras começam a se apresentar, tá? As outras situações de outras vidas começam a se apresentar. Mas, a priori, o primeiro momento, assim, né? A gente trata as questões da nossa vida atual, tá bom? Carta da criança, vamos passar já para a próxima, que é a carta da raposa. A carta da raposa é uma cartinha bem interessante, tá? Primeiro porque ela pode representar, sim, um personagem. Lembra quando eu falei de questões espirituais, que eu falei que algumas cartas, quando elas caem ali perto do caixão ou perto das nuvens, né? Pode representar uma pessoa, um ser, né? Que não está mais presente nessa vida, um obsessor, um ser que está ali escondido entre nuvens. A raposa é um desses personagens que estão ali relacionados como obsessores, tá? Mas só a raposa sozinha, ela não significa obsessores, vamos entender. Ela vai ter esse significado se ela tiver acompanhada de nuvens, de caixão, já me remete a uma pessoa que não está nesse mundo, né?
Então, prestem muita atenção quando forem fazer essa análise, tá bom? Outra coisa, a raposa, ela vem representando alguém que está te observando. Então, muitas vezes a sua pergunta está relacionada com o trabalho e é muito comum que nós estejamos sendo observados no trabalho, às vezes por um amigo, ou então pelo chefe, ou então por aquele que quer fazer ali alguma fofoca, e aí as pessoas ficam nos observando. Também no sentido de obsessores, existem obsessores que ficam te rondando, esperando a sua energia cair, esperando a sua energia baixar, para quê? Para ir lá e se acoplar, se aproximar de você. Então veja que a raposa ela tá ali sempre esperando o melhor momento de se aproximar, tá? Se eu estiver falando ali, por exemplo, de uma pessoa, também é uma pessoa que se aproxima de você por conta de algum interesse que ela tem em você, tá? Eu costumo dar um exemplo que é mais ou menos assim: se você tem um sítio e você cria galinhas, né? E você percebe que tem uma raposa rondando ali o seu sítio. Ela vai comer suas galinhas, né? Então, o que que você faz? Você começa a pegar amizade ali com a raposa, você dá comida para a raposa todos os dias, você começa a achar que a raposa já é a sua melhor amiga. Todo dia ela fica lá bonitinha esperando você dar comida para ela, você alimenta, maravilha, ela não está comendo nenhuma das suas galinhas. Só que no dia que você passar mal, um dia você adoece e não vai conseguir dar comida para a raposa, você fica de cama, 3 dias de cama você fica. A raposa, ela não quer nem saber se você era o amiguinho dela que dava comida para ela todo dia, se você foi tão bom para ela. Ela não está nem aí. Ela simplesmente está interessada no dela, no interesse dela, nos interesses dela. Então, ela simplesmente vai lá e vai comer todas as suas galinhas. Ela não quer saber. Ela não, quando a gente está falando ali de personalidade, a pessoa que vem com essa personalidade da raposa, ela é uma pessoa que é sedutora, que se aproxima de você porque ela tem um interesse, tá? Ela não se aproxima de graça, ela se aproxima porque tem um interesse. Muitas vezes, gente, no amor, as pessoas fazem muitas perguntas nesse tema, né? E às vezes o relacionamento está ali começando e vem a representação da raposa. Significa que a pessoa não presta e na verdade, se a gente for bem pé no chão, vamos entender, um relacionamento que acabou de começar não é um relacionamento que você fechou o olho, abriu e está apaixonado. Você vai ter interesses ali naquela pessoa, que seja um interesse sexual, que seja, às vezes, pode ser outros interesses, claro, mas muitas vezes, geralmente a mulher pergunta o que ele está sentindo por mim, e vem a raposa, geralmente é um interesse sexual, que é o início da relação. Como essa relação vai se desenvolver, a gente não sabe. Então, vocês, nós, né, vamos dizer assim, cartomantes, vamos às vezes instruir a nossa cliente a fazer uma pergunta, a fazer perguntas mais assertivas. Então, num relacionamento que acabou de começar, o que a pessoa sente por mim talvez não seja o adequado, mas o ideal seria perguntar qual o desenvolvimento dessa relação, de que forma esta relação pode se desenvolver, quais serão os próximos passos desta relação. E aí você vai ter uma noção do que pode vir a acontecer, dos sentimentos que estão ali surgindo, porque logo de início pode ser desapontador, né? Você entender que a pessoa está se aproximando de você por conta de interesses apenas sexuais, tá? Mas vamos ser realistas, é aquilo que eu falei, vamos ser realistas e pé no chão. O sentimento verdadeiro ele vai surgir a partir do momento que ele é construído, que o relacionamento é construído, né? Se eu estiver falando de finanças, esta carta ela me dá uma noção ali de que eu tenho que ter estratégias relacionadas às minhas finanças, tá? Se eu tenho um projeto e às vezes de repente eu não tenho dinheiro para realizar esse projeto, se eu tiver estratégias,
eu posso poupar, de repente, durante alguns meses, durante um ano, e conseguir o meu objetivo, mas eu preciso criar essas estratégias, eu preciso entender o que eu preciso fazer para realizar o meu objetivo. Então, nesse sentido das finanças, na vida, gente, na vida, às vezes aparece a raposa e ela pode estar indicando de que você precisa criar estratégias para criar, para realizar um determinado objetivo. Muitas vezes, num sentido de conselho, a raposa vem dizendo que você precisa ser um pouco raposa, que você precisa ser um pouco estratégia, que você precisa observar. Às vezes a gente é muito bonzinho, sabe? E aí as raposas ao nosso redor podem nos devorar. E às vezes o jogo está falando assim para você, querida, seja uma raposinha também, sabe? Num bom sentido, você vai criar as suas estratégias, você vai ter ali a sua expertise em relação a alguns assuntos e usar isso a seu favor. É errado? Eu penso que não. A partir do momento que você não está prejudicando ninguém, eu penso que não, tá? Mas, bom, vamos lá. Se eu estiver falando de personalidade, então eu estou falando, né, dessa pessoa que é raposinha, né, que está sempre observando o outro, os outros, está criando ali as suas estratégias, enfim, pode ser essa pessoa, a raposinha, né? Se eu estiver falando num sentido terapêutico, gente, a raposa, ela tem uma questão, às vezes, de autossabotagem. Por quê? Porque a raposa, veja, ela observa, ela fica ali olhando, olhando, e ela sempre espera o melhor momento para atacar. Porém, quando eu fico esperando demais, eu posso passar do time. Então, isso já vem com um sentido de autossabotagem. Imagina, por exemplo, uma pessoa que faz 500 graus de magia, por exemplo, e chega e fala: eu não estou ativando magia porque eu ainda não me sinto segura, eu acho que eu ainda não estou pronta. Ou então faz aqui o curso de baralho cigano, mas não elege nem as cobaias. Não vou nem jogar para as cobaias porque eu ainda não me sinto pronta. O primeiro passo é você eleger aí umas 5 amigas, uns 5 amigos para ser suas cobaias. Mas se você nunca nem faz isso, nem começa, não estou pronta ainda, não estou pronta. Isso é uma autossabotagem, né? Porque você precisa, de uma certa forma, começar. E a sua sabedoria em relação a esse ensinamento, a esse conhecimento que você recebeu, a sua sabedoria ela vai vir com o treino, com o erro, com o acerto, com a prática, mas precisa começar. Então, se você é essa pessoa que acha que nunca está pronto para nada, que faz 5.000 cursos e não coloca nada em prática porque nunca está pronto, você está se auto-sabotando, tá? Tem um pouco de autossabotagem da raposa aqui, tá bom? E na espiritualidade, ela vem como um personagem que vai representar aqui um obsessor, principalmente se vier junto com as cartas que a gente já falou, que é nuvens, né? E caixão. Caixão me informando de que essa carta da raposa é de alguém que não está nesse mundo, e nuvem está ali, meio escondido, no plano etéreo, no plano espiritual. Então, aqui a gente está falando, sim, de um obsessor, tá bom? Vamos para a carta do urso. A carta do urso, ela é uma carta assim bem interessante também, porque ela também é um personagem, tá? Vamos aproveitar o link ali da raposa. Então, a carta do urso, se ela vier também com essas cartas, que é a carta da nuvem, a carta do caixão, se esse urso vem com um chicote na mão, sabe, ali, todas essas cartas juntas, eu estou falando de um obsessor, só que eu não estou falando de um obsessor qualquer. O urso, gente, ele tem uma energia enorme, uma energia muito grande.
O urso, quando ele levanta, que ele fica só com as duas patas e ele levanta, ele fica gigante, ele fica gigantesco. Ele é uma energia fortíssima. Então, se ele vem dentro desse contexto como obsessor, ele não é um simples obsessor. Aqui ele é um dono de domínio, ele é um mago, né? Um mago que utiliza ali de energias destrutivas, tá? Só fazendo um link com uma carta que a gente ainda não viu, mas para melhorar aqui o entendimento, se entra ratos no meio dessa jogada, aí eu estou falando dos escravos, né? Porque o dono de domínio, ele só manda, não é verdade? O mago, eles são seres que eles escravizam outros seres enquanto ele fica lá no trono dele, né? Entre aspas, enquanto ele fica lá no canto dele, ele escraviza os seres e esses seres aprontam N coisas, né? Então, dentro desse contexto da espiritualidade, o urso, junto com o caixão, junto com o chicote, junto com nuvens e junto com ratos, é a gangue completa. É o chefe e os escravinhos, né? Que aí que são os ratos. A gente vai falar dos ratos ainda hoje. Então, vamos lá. O urso, ele é o instinto, tá, gente? Saindo desse contexto da espiritualidade, o urso é a própria energia do instinto. Então, aqui a gente está falando, primeiro, de um sentimento de posse, tá? Um sentimento de posse, um ciúme muito grande. Eu estou falando de brigas, às vezes uma pessoa que, sabe, que é duro, que é rude, que é brigão, por outro lado, é uma pessoa que também que defende ali as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, vamos dizer assim, né? Imagina uma ursa com filhotes, você não chega perto, ela nunca vai deixar você chegar perto dos filhotes dela, né? Então, essa energia desse cuidado, desse amparo, essa energia provedora é a energia desse urso. Às vezes ele vem nesse contexto familiar como o provedor. Então, é a mãe zelosa pelos filhos, ou então é o pai zeloso ali também, né? Pelos filhos, por toda a família, o homem ou a mulher, né? Dentro deste contexto de ser o provedor da família, tá? Voltando para a questão do instinto, aqui a gente tem instinto sexual, a gente tem o instinto da briga, né? Daquela coisa mais explosiva, a gente tem o instinto do ciúme, da posse, tudo isso. Se eu estiver falando no amor, eu posso estar falando de uma pessoa que tem ali um interesse dentro da relação, mais voltado para os instintos, ou seja, um interesse mais sexual, tá? Pode ser também essa pessoa ciumenta, né? Pode estar representando essa pessoa ciumenta. Se eu estiver falando de finanças, o urso é perfeito, porque o urso ele se dá muito bem, ele é o grande, a gente costuma, eu brinco, né? Que eu falo que ele é o grande administrador da floresta, porque no verão ele come pra caramba, quando chega no inverno, ele vai hibernar e fica bonitão, sossegado, enquanto os outros animais passam maior perrengue. Ele faz a poupança dele no verão, come, armazena gordura, né? E no inverno ele hiberna e fica tranquilo, numa boa. Então, com isso, a gente traz para essa carta a energia do administrador, a energia daquele que sabe organizar as suas finanças. Então, muitas vezes, se você perguntar como é que estão as minhas finanças e vier o urso, pode ser aí um conselho para que você comece a administrar melhor essas finanças, né? Comece a administrar melhor esse dinheiro. Porque o urso sabe fazer isso muito bem, tá? Se a gente vai falando no trabalho, o urso tem a representação do chefe. Então, você vai fazer uma pergunta sobre trabalho e aparecer o urso, é a representação do seu chefe, pode ser alguma coisa que o jogo esteja querendo te dizer sobre esta pessoa, sobre o seu chefe, tá? Se eu estiver falando sobre saúde, o urso, ele fala
da necessidade de se prestar atenção ao seu peso. Você pode estar acima do peso e pode ter que melhorar, começar, né, a melhorar aí a sua alimentação. O que o urso? O urso é herbívoro, né? Ele só come ali coisas naturais. Então, pode ser uma dica de que você precisa melhorar a sua alimentação, né, gente? E quer ver o que é interessante também? Em relação à saúde, o urso também fala que você precisa se movimentar, porque o urso é lento, né, gente? Ele é lentinho, ele não é um animal rápido, ele é lento, ele é sedentário, tá? Então, ele vem na saúde, vem com essa energia de que você precisa fazer movimentos, tá bom? Se a gente estiver falando de personalidade, aí a gente vai para aquela questão dos instintos. Estou falando de uma pessoa que tem personalidade ciumenta, tem ali uma questão de posse, é meu, sabe? Pode ser essa pessoa instintiva que age por instinto, então fica bravo por qualquer coisa, né? Aquela pessoa às vezes que não consegue controlar os instintos. Num sentido terapêutico e dentro da espiritualidade, é aquilo que eu falei, muita atenção, porque ela vem com uma representação de energia espiritual muito forte. Porém, se ela vem, por exemplo, ao lado de uma estrela, ela vai representar um grande mentor. Então, lembrem-se de sempre consultar as cartas que estão ao lado, as cartas que são vizinhas à carta que você vai interpretar. Nas interpretações, a gente nunca interpreta uma carta sozinha. A gente está interpretando cartas sozinhas, né, que é a carta do dia, porque é um exercício de iniciantes. Mas a gente nunca vai fazer uma tiragem para tirar apenas uma carta, porque ela sozinha diz muito pouco, né, gente? Tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. A gente tem aqui a carta da estrela. Eu gosto muito, é uma carta que eu gosto bastante, tá? A carta da estrela é uma carta que fala de realizações, é uma carta que fala de luz, né? Fala da espiritualidade. Quando a carta da estrela aparece no jogo, é um sinal de que tudo vai correr bem, de que tudo vai ser apaziguado, vamos dizer assim, né? De que a solução vai ser positiva para todas as situações, né? Porque a estrela traz essa positividade. A estrela é a carta mais forte do jogo. Eu também considero o Sol uma carta muito forte, mas a estrela ela tem uma conotação diferenciada porque ela traz a energia dos mentores também, né? Ela traz a energia de todos os nossos guardiões, né? As divindades, os mentores, então é uma energia muito forte. É tão forte que, dependendo das cartas que estão ao lado, as cartas que aparecerem ao lado ali da estrela, o efeito negativo, vamos supor, uma carta negativa que esteja ao lado da estrela, a estrela minimiza ou às vezes até anula a negatividade da carta, de tão forte que essa carta é, tá? Isso não significa que eu não tenho que me preocupar, porque eu penso assim, se aparecer um jogo, no mínimo é um ponto de atenção, no mínimo é algo que eu preciso olhar, né? Nada que aparece no jogo é à toa, algo que você deva menosprezar. Se apareceu no jogo, é porque tem uma relevância, certo? Então vamos lá. A estrela é só positiva? Não, tem um ponto negativo da estrela. Eu vou explicar para vocês. Imaginem a estrela que está lá no céu, tá? Ela tem uma luz. Essa luz, para chegar até aqui aos nossos olhos, ela leva um tempo, ela leva um período que é medido, né, em anos-luz. Então, vocês devem ter lido em algum lugar que muitas vezes a gente está observando uma estrela que na verdade ela já morreu, só que a luz dela, a luz que ela emitiu, ela vem caminhando até que chega aos nossos olhos. Mas às vezes aquela estrela, de fato, já morreu.
né? Então, pode acontecer. Então, quando que a nossa carta, a estrela, tem um significado negativo? Quando às vezes eu olho para uma pessoa ou para uma situação e coloco essa pessoa ou situação num patamar muito acima do real. Então, às vezes eu estou ali de uma certa forma iludida por aquela pessoa ou por uma determinada situação, achando que aquela promoção, de repente, é maravilhosa, vai ser tudo de bom para mim, é tudo que eu preciso, é tudo que eu quero para minha vida, ou então aquela pessoa ela é maravilhosa, ela não tem defeitos, ela é uma estrela, ela brilha para mim, e aí de repente, no fundo, ela é uma estrela que já está apagada. E aí eu me decepciono. Então, a estrela também traz, também pode te dar alertas em relação a isso, de que aquele brilho é um brilho falso. Então, prestem atenção, principalmente nesse caso, nas cartas vizinhas. Às vezes eu posso ter ali uma estrela e uma foice ao lado, às vezes eu posso ter uma estrela e nuvens ao lado. Será que eu estou realmente enxergando o brilho real dessa pessoa? Será que as nuvens não estão atrapalhando a minha visão? E por isso eu estou vendo brilho excessivo naquela pessoa ou naquela possibilidade, naquele tema, naquela promoção, tá? Se eu estiver falando no amor, eu estou falando de realizações, eu estou falando de sonhos, né, que se realizarão, eu estou falando de proteção espiritual, estou falando aqui de uma energia maravilhosa, né, uma energia da espiritualidade ali protegendo as minhas relações, protegendo o meu relacionamento, o meu amor. Se eu estiver falando de dinheiro, de finanças, de trabalho, a carta sempre é um bom presságio. A carta das estrelas sempre será um bom presságio. Se eu estiver falando de saúde, ela vem representando a cura. Então, a pessoa está ali com problema, como que está a saúde dessa pessoa? Olha, ela pode estar com problema, mas como saiu a estrela, tudo indica que ela será curada, a cura vai chegar para ela, né? Se eu estiver falando de personalidade, eu posso estar falando ali de uma pessoa que gosta de brilhar, como posso estar falando de uma pessoa que tem o seu carisma, tem o seu brilho próprio, o seu brilho pessoal, né? Isso é bem interessante. Aquela pessoa que brilha, aquela pessoa, né, que chega nos lugares e todo mundo, nossa, né? Olha o carisma que aquela pessoa tem, olha aquela pessoa quando fala, quando conversa, olha aquela pessoa quando fala do conhecimento dela, fala com tanta sabedoria que a gente só para escutar, sabe? Essa pessoa com esse brilho, com esse carisma, pode vir representada pela estrela. Na profissão, o que seria a profissão? Uma profissão, né? Com a estrela, um astro aí da TV, né? Um ator, uma atriz, está relacionado com a estrela. Da espiritualidade, já falei, né? A gente pode estar falando aqui de mentores, de divindades, do plano espiritual em si, na luz, né? Positiva. E num sentido terapêutico, eu preciso entender as cartas vizinhas, porque às vezes essa pessoa que se sente o centro do universo, né? Essa pessoa que quer tanto brilhar, ela pode esconder ali uma certa alguma coisa que eu preciso ali investigar, por quê, né? Que ela precisa se sentir esse centro do universo, por que, que ela precisa brilhar, por que, que ela precisa dessa validação, né? Então, é algo a se questionar, né? Mas, como eu falei, pode simplesmente representar uma grande proteção, tá bom? É uma carta muito boa, uma carta muito legal. Vamos para a cegonha. A cegonha, ela é uma carta que nos remete à novidade. Então, a primeira coisa que eu penso quando sai a cegonha no jogo, a primeira coisa que me vem assim na mente é, poxa, alguma novidade, alguma coisa nova aí chegando. Alguém me perguntou sobre gravidez, qual é o significado, como é que a gente interpreta a gravidez. A gravidez, eu só entendo que ela é gravidez se me aparece a cegonha com a criança. As duas cartas juntas.
Se a pergunta foi sobre gravidez, as duas cartas juntas indica gravidez, não tem nem o que questionar. Agora, se as duas cartas aparecem juntas e a pergunta não foi sobre gravidez, pode estar representando a novidade de um novo projeto. Ah, mas aí gravidez não? Até pode. Mas aí o que que a gente faz? Fala assim, olha, você está pensando em ter filho? A pessoa fala, não, nem quero. Ó, então isso aqui provavelmente está representando um novo projeto que vem aí como uma novidade, que vai te trazer renovações, né? A gente joga a isca. Se a pessoa falar, não quero, não, estou evitando, que não eu sou operado, sei lá. Aí a gente vai para o lado das novidades, do novo. As duas cartas, tanto a criança quanto a cegonha, é o novo. A cegonha traz alguma coisa, né? Uma renovação. E a criança, né? A novidade, algo que está começando, um projeto novo. Então, no amor, gente, a cegonha, ela é muito interessante, porque lembra que eu falei, quando a gente falou da carta pássaros, eu falei que alguns pássaros são monogâmicos e a cegonha é um deles, né? E esses pássaros, eles geralmente vivem muitos anos. Tantos anos que eles ficam com aquele companheiro ali, né? Uma arara, por exemplo, um papagaio. Eles ficam com aquele companheirinho ali por 30, às vezes 60 anos. E quando o companheirinho morre, né? Ele morre, o outro morre também, de solidão, sabe? Porque ele não vai se envolver com outra pessoa. Então, a cegonha, ela tem uma conotação bem forte nesse sentido dos sentimentos, tá? E dentro desse tema amor, a cegonha, ela também vem trazer a energia da reconciliação. Então, tem muito forte aqui essa energia da reconciliação. Por quê? Vamos pensar, a cegonha ela faz um ninho aqui enquanto está calor. Quando começa a esfriar, começa a chegar o inverno, ela vai fazer um ninho em outro lugar. Aí ela voa, vai embora e vai para um outro ninho, para onde está mais quentinho, para onde está verão. Quando nesse lugar que está verão entra na fase fria, o que, que ela faz? Ela volta para o mesmo ninho que ela fez antes. Então, como se diz assim, todo esse modus operandi da cegonha, ele traz para nós a energia da reconciliação. Então, se houver aqui uma questão, será que eu vou voltar, né, com o meu marido? Será que meu namorado vai voltar? Será que a gente vai se reconciliar? Dependendo de como vier a cegonha, é um sim. E como que é o não? Vamos imaginar que vem a cegonha com uma foice ao lado, ou vamos imaginar que vem essa cegonha com uma montanha ao lado, um bloqueio já, né? Então seria um não. Lembra que a foice corta a carta anterior? Se vem de repente a cegonha e a foice em seguida, a cegonha vai cortar a carta anterior, cortou a cegonha, tá? Que mais? Se a gente vai falando sobre finanças ou trabalho, né? E a gente está falando de uma renovação financeira, de um novo fôlego. Trabalho, eu posso estar falando de uma renovação também no trabalho, como posso estar falando até de uma promoção, porque eu brinco quando eu estou jogando para os meus clientes, eu falo assim, olha, a cegonha é como se você estivesse jogando videogame, que você está ali doidão e querendo passar para a próxima fase. A próxima fase nem sempre é uma fase de glórias, ela geralmente é mais difícil, né? Mas você quer. Então, às vezes, você está ali no trabalho e vem a energia da cegonha te indicando uma promoção, às vezes pode ser até uma promoção horizontal, onde você é promovido, às vezes de cargo, de responsabilidades, isso é bom para você, mas nem sempre significa que você vai ter mais dinheiro, que seu salário vai aumentar, enfim. De qualquer forma, é uma renovação e é uma carta positiva, tá? Se eu estiver falando sobre saúde, então o órgão que ela vai nos remeter aqui nesse caso são as pernas. Vejam que a cegonha tem as pernas bem longas, né? Então tá falando ali da questão das pernas, né?
Se a gente for falar num sentido terapêutico, a cegonha ela pode estar indicando a necessidade de renovação. Às vezes a gente precisa se renovar, às vezes a gente precisa fazer uma viagem para esparecer ali a nossa mente, né? Às vezes a gente precisa fazer novas amizades, fazer coisas novas, sair um pouco da toca, sabe? Viajar um pouquinho. Então, tudo isso ajuda no sentido terapêutico. Às vezes você está ali cansado, estressado, e tudo o que vai te salvar, às vezes, é uma viagem que você vai, sabe? E ficar um pouco longe ali do estresse, longe das responsabilidades. Então, a cegonha ela vem trazendo essa renovação também, tá? É isso. Cegonha. Vamos para o cão. O cão, gente, de cara, quando a gente olha para o cão, no que a gente pensa? Na fidelidade, né? O cão vem com aquela energia do melhor amigo do homem, da fidelidade, e ele representa exatamente isso, tá? A fidelidade, se a gente estiver falando no amor, então eu tenho um companheiro fiel ao meu lado, uma pessoa fiel, né? A minha alma gêmea, o companheiro perfeito. Porém, eu também posso estar falando num relacionamento que tem como base a amizade, que é muito importante. Muitas vezes também, se a pergunta for sobre o amor, for sobre amor, e eu perguntar sobre os sentimentos do outro, se não, às vezes assim, não são namorados, né? E aí, eu queria saber o que tal pessoa sente por mim, pode ser que seja a amizade, né? Pode ser que o sentimento, mesmo que eu goste, né, esteja apaixonada por aquela pessoa, vamos entender, ele sente apenas amizade por mim. Às vezes também dentro de um relacionamento mais antigo, as pessoas acabam, como que se diz assim, aquele relacionamento mais antigo que acaba virando amizade, né? Acaba aquela paixão, acaba aquele fogo e as pessoas mantêm ali a relação porque são muito amigas, né? E vão levando, mas o relacionamento é um relacionamento às vezes de amizade. Se eu estiver falando, por exemplo, de finanças, eu posso entender que eu vou precisar talvez ali de alguém para me ajudar, porque o cão ele é um personagem, ele é uma pessoa, pode ser um amigo seu. Se eu estiver falando de trabalho, eu posso estar falando das minhas amizades do trabalho, posso estar falando que tem pessoas que eu posso confiar lá no meu trabalho, né? Se eu estiver falando sobre saúde, essa carta vai representar o médico, o especialista que está cuidando de você. Se eu estiver falando sobre leis, sobre processos, ela pode representar o advogado, ela vai representar o especialista naquele caso, o professor, né? O especialista, aquela pessoa que tem a experiência que vai poder, de alguma forma, te ajudar, dependendo do teor da pergunta ali, né, que você fez. Se eu estiver falando de personalidade, é uma pessoa fiel, é o amigo, é a pessoa que eu posso confiar. É claro que eu vou repetir inúmeras vezes aqui, quantas forem necessárias, de que tudo vai depender das cartas vizinhas. Então, se eu tenho um cão e ele vem imediatamente com uma serpente, e eu perguntei se eu posso confiar naquela pessoa, eu tenho então uma pessoa que se finge de amigo, mas no fim ele é um falso, né? Ele tem faces. A serpente troca de pele, ela troca de corpo, vamos dizer assim, é como se fosse uma pessoa com várias faces. Então eu tenho um cão que, na verdade, tem mais de uma face, ele se finge que é meu amigo e, na verdade, não é, né? Se eu estiver falando aqui num sentido da espiritualidade, então a gente está falando, principalmente se essa carta vier ao lado da estrela ou até ao lado dos lírios, essa carta vai estar falando que do meu guardião, tá falando do anjo da guarda mesmo, tá, gente? O cão com estrela, para mim, ele é o anjo da guarda, tá? Ele é o guardião, aquele ser que tá ali para te guardar, para te proteger. É a cara do anjo da guarda para mim, tá bom?
A carta da torre, quem gosta de tarô, e aí eu vou colocar aqui como exemplo, só para ter um entendimento bem interessante. A torre do baralho cigano e a torre do tarô, elas são completamente opostas. A torre do baralho cigano, ela tem estrutura, ela é uma construção forte, feita com bases sólidas. A torre do tarô, ela é uma torre que está se destruindo justamente porque ela não foi construída com bases sólidas. Então, ela se destrói, né? Ela cai, ela vai por terra, né? E é o contrário aqui dessa carta, tá? Que ela vem representar o nosso eixo, sabe? Você centrada, o seu eixo, a sua força. Por outro lado, essa carta também representa a individualidade e a introspecção. Quando eu falo de introspecção, eu estou falando daqueles momentos que às vezes são necessários que você entre em introspecção, às vezes para, como que eu posso dizer, tomar decisões importantes ali, né? Às vezes você precisa tomar uma decisão importante, precisa pensar num determinado tema, num determinado assunto, e você precisa se fechar um pouquinho, né? Para poder pensar melhor. Quando você entra nessa torre, quando você entra nessa introspecção, você sobe no último andarzinho lá da torre, e aí você tem aquelas janelas ali, onde você tem uma visão 360 graus, que não é a mesma visão que você teria se você não tivesse entrado em introspecção ali. Então, às vezes, a torre ela vem com um conselho para você dar uma parada e fazer uma análise mais minuciosa da situação, sabe? Parar de ouvir os ruídos, parar de ouvir a pessoa que está falando A, a outra que está falando B, a outra que está falando C, e ouvir a si mesmo, para tomar aí as suas decisões, tá? Esta carta, quando ela fala deste momento, eu entendo como ela sendo até positiva, porque eu acho válido você entrar em introspecção para tomar algumas decisões. Porém, essa carta, num sentido terapêutico, se ela vem acompanhada com nuvens, e se ela vem acompanhada, por exemplo, com ratos, elas vão falar de situações bem delicadas. Se ela vem com nuvens, ela vem representando ali uma certa depressão, você sozinho, essa solidão, as nuvens no seu mental, né? Então ela vem trazer depressão. Se ela vem com nuvens e ratos, ela já vem trazendo ali também um processo de ansiedade junto com a depressão. Eu também até posso entender, e que a gente sabe que não é raro, que existam obsessores também trabalhando para otimizar esse processo aí de ansiedade, de depressão, certo? Então, essas três cartas juntas são bem delicadas quando a gente está fazendo ali uma leitura terapêutica, uma leitura dentro da espiritualidade. Essas cartas vão falar dessas situações que precisam ser tratadas, tá? Dentro da espiritualidade, essa carta também vem representando as prisões. Então, muitas vezes você está fazendo ali um trabalho, sei lá, que nem no meu caso, faço vários trabalhos de magia. E aí vou fazer uma leitura depois para entender o que está acontecendo, se os trabalhos estão dando certo. Aí, às vezes, essa carta aparece perto de ratos. E os ratos, eu já falei aqui, a gente vai falar mais sobre eles, né? Mas os ratos, eles vêm trazendo uma energia ali de obsessores, né? E muitas vezes significa que eles foram presos, de alguma forma eles foram para tratamento e a torre mostra que eles foram presos. A torre ela também vai representar a própria construção em si. Então, vamos dizer, um prédio. Às vezes a pessoa fala: será que eu vou me mudar de casa? Aparece a torre no meio, ó, você vai morar num apartamento, pode estar representando isso. Se eu estiver falando de trabalho, pode estar representando o prédio onde eu vou trabalhar.
como pode estar representando até a estrutura da empresa, uma empresa sólida, né? Uma empresa forte, com estrutura, né? Se eu estiver falando de saúde, eu estou falando da coluna vertebral, então pode ser ali uma dica para você ter cuidado com as questões ali da coluna, essas coisas. Se eu estiver falando de personalidade, eu posso estar falando de uma pessoa que não se movimenta muito, uma pessoa que não é muito flexível, aquela pessoa que tem sempre a mesma opinião e acha que o correto é não mudar de opinião nunca, né? Uma pessoa assim, geralmente, ela sofre muito, porque quando ela descobrir que o melhor é ser flexível e ter condições, sim, de entender que você pode estar errado, né? Eu acho mais saudável. Mas aqui a gente está falando de uma pessoa que não cede, ela acredita que o certo de uma pessoa que tem personalidade é ela não mudar de opinião, tá? Então, essa é a torre. Bastante positivos, né? O jardim já traz um bem-estar, já traz uma alegria, né? Aqui dentro do baralho cigano, a carta do jardim, ela vai representar muitas vezes a sua colheita, num sentido das flores, né? Das flores que você plantou, as sementes que você colocou ali naquele jardim, o cuidado que você teve com aquele jardim, você plantou, você arou a terra, você colocou adubo, né? Cuidou dos vasos e agora esse jardim está florescendo. As flores estão nascendo, né? E você olha aquele jardim e tem uma sensação de missão cumprida, né? Então o jardim ele é essa tranquilidade que vem através desse sentimento de missão cumprida, de realizações. Você está tendo ali o resultado da sua colheita. Ele exige um tempo, porque quando a gente lança as nossas sementes, como que eu posso dizer, ela não germina no dia seguinte, né, minha gente? Ela leva um tempo, ela precisa de um tempo para germinar. Então, a carta do jardim vem falar disso, de que as coisas vão levar um tempo, mas elas vão correr de forma tranquila, dentro dentro ali das possibilidades. Tudo tem um tempo, tudo tem um prazo, e às vezes a gente precisa esperar o tempo da colheita, né? O prazo certo para colher, o prazo certo para tirar aquela flor e aproveitar da beleza dela. Mas o que é o principal que eu penso é o sentimento, a energia que a carta do jardim traz, sabe? Essa energia de tranquilidade, essa energia de harmonia. Se a pergunta for no amor, esta energia de harmonia perfeita para demonstrar um relacionamento tranquilo, um relacionamento feliz, harmônico, né? Se eu estiver falando em finanças, bons momentos em relação aqui às minhas finanças, pode ser aí uma colheita de um investimento, algo tranquilo, uma certa estabilidade financeira. No trabalho, a carta do jardim, ela também vai falar de local com muitas pessoas. Então, no trabalho, eu posso estar falando do meu ambiente e das pessoas que estão nesse ambiente de trabalho. Geralmente são várias, né? Na saúde, a carta do jardim pode representar a possibilidade de cura através de produtos naturais. Então, vamos supor, se você perguntar sobre a sua saúde, a carta do jardim, além de falar da possibilidade de cura, ela dá uma dica de que essa cura pode vir através de fitoterápicos, tá bom? Personalidade, vamos falar que eu tô falando assim de uma pessoa aberta, de uma pessoa tranquila, de uma pessoa que transmite calma, harmonia, de uma pessoa que sabe se relacionar com grupos, porque lembra, a carta do jardim, ela nos remete a esse significado de lugar com muitas pessoas, porque esse jardim pode ser um parque público, por exemplo, né? Então, ela traz esse significado. Num sentido terapêutico, eu estou falando de uma tranquilidade que a pessoa pode alcançar, vir a alcançar, vamos dizer assim, depois de um tratamento, depois de uma atuação de algumas ferramentas
terapêuticas, alguma coisa nesse sentido. O que mais que a gente pode falar da carta do jardim? Eu posso entender o jardim como algo interno meu, sabe? Como a minha alma, como o meu interior, sentimentos interiores. Então, eu posso entender que esse jardim e os cuidados que eu tenho que ter com esse jardim são os cuidados que eu tenho que ter comigo, sabe? Tirar ali as ervas daninhas seria talvez tirar os pensamentos destrutivos, me livrar desses pensamentos destrutivos, para que possa florir no meu jardim, para que o meu interior, a minha alma, o espírito, os meus sentimentos internos possam florir, tirar as ervas daninhas, cuidar desse jardim, ou seja, cuidar de mim mesma. Então, eu tenho essas duas visões do jardim, tanto como algo interno, estou falando de mim, desse meu interior, desse meu sentimento, dos cuidados que eu tenho que ter comigo mesma, né? Meu auto-amor, meu autocuidado, como eu posso também estar falando de um ambiente com muitas pessoas, de um parque público, algo nesse sentido. Então, sempre analisando as cartas do lado, as cartas próximas e a sua intuição também, óbvio que conta bastante, tá bom? Que eu esqueci de falar. No amor, a carta da torre, ela vem representar que cada um está dentro da sua torre. Então, são duas pessoas dentro de uma relação, né? Onde cada um está dentro da sua torre. Então, isso nos remete a um relacionamento onde eu penso só em mim e nos meus projetos, e o meu parceiro pensa só nele e nos projetos dele. Então, isso já tá mostrando que os dois estão juntos e separados, né? Se a carta da torre vem como última carta, separação. A separação está chegando. Se vem no meio, significa então que talvez eu ainda tenha uma chance de ter ali um resgate. Se vem no passado, já está indicando que já tem um tempo que os dois está cada um na sua. Então, qual que é aí a situação? Vocês vão tentar modificar isso ou vão deixar essa energia permanecer? Que a energia já está desde do passado, né? Caiu ali numa posição de passado. Então já faz um tempo que essa energia está rondando o relacionamento. Vamos mudar isso ou não? Vamos deixar isso acontecer, tá? A vez da montanha. Olha a montanha aqui. Gente, a carta da montanha, existe uma técnica para a leitura da carta da montanha, da mesma forma que existe técnica, como eu falei para vocês, em relação à foice, em relação ao caixão. Vamos relembrar? A foice corta o que está à esquerda, o caixão enterra o que está à esquerda e a montanha bloqueia o que está à esquerda, tá? Então, essa montanha, ela vem a priori representar bloqueios, tá? Dificuldades, situações mais difíceis que às vezes a gente vai precisar enfrentar. O que vai determinar todo esse movimento é a forma que a gente olhar para esse desafio, para esse obstáculo, né? Vamos parar para pensar. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida, a maioria dos obstáculos que vêm, fazem parte do nosso aprendizado. Existem religiões que pregam que tudo que acontece de ruim na vida da pessoa é porque foi o capiroto que colocou, né? O diabão, o obsessor, e não é sempre assim. Muitas coisas, muitos desafios que acontecem na nossa vida são os nossos próprios mentores que colocam, porque fazem parte ali do nosso crescimento espiritual, né? Faz parte do nosso desenvolvimento espiritual. Então, quando eu olho para uma montanha que eu vou precisar subir, eu tenho duas posturas, né, em relação a isso. Ou eu subo reclamando, né? Ou eu pego ali a minha máquina fotográfica e vou registrando a paisagem, a vista,
sabe? Então, tudo depende da sua disponibilidade de entender que você vai passar por vários desafios ali na vida, né? É, muitas vezes a carta da montanha ela vem também para representar a justiça, principalmente se ela vem com cartas que estão ali com significado de espiritualidade, às vezes ela vem para representar a justiça divina. Você vai sentir, você vai intuir quando este significado aparecer. Dependendo da pergunta que você fizer, você vai, de uma certa forma, ter essa intuição de que o jogo está falando de justiça divina. Como a gente está falando de justiça divina dentro da espiritualidade, né? Essa carta nos remete ao Orixá Xangô, por exemplo, né? Às vezes você está jogando para uma pessoa que é filho ali de Xangô e Xangô está de alguma forma respondendo para essa pessoa. Então, é interessante que você tenha essa visão também de que a montanha pode representar a justiça. Se a montanha vier, por exemplo, com livros, fatalmente está falando de assuntos jurídicos, né? Documentos assinados, assuntos jurídicos. Se eu estiver falando de amor, e aparece, por exemplo, uma carta como o coração, que é o amor, né, o sentimento, e aparece a montanha, pode ser que o amor esteja bloqueado, pode ser que este amor esteja congelando. Vamos pensar que a montanha, ela é gelada, né? A montanha, ela é fria. Então, o sentimento pode estar esfriando. Se eu estiver falando de finanças, provavelmente eu vou passar por alguma dificuldade financeira, um bloqueio, uma situação difícil nas finanças. Se eu estiver falando de trabalho, pode ser um problema no trabalho também, da mesma forma que eu posso estar falando das hierarquias do trabalho, né? Porque veja que a montanha muitas vezes ela vem formando como se fosse uma pirâmide, como se fosse ali uma hierarquia. E pegando esse gancho, dessa questão da hierarquia, por que a gente está falando dela? Porque às vezes a montanha vem representar uma pessoa que está ali no topo da hierarquia ou que se sente no topo da hierarquia, então ela se torna uma pessoa inacessível, sabe? Aquela pessoa que você não consegue chegar nela de tão, sabe, de tão inacessível que ela é, né? Num sentido de personalidade, eu posso também estar falando de uma pessoa muito fechada, uma pessoa que não se movimenta, uma pessoa dura, de palavras duras às vezes, sabe? Se tiver ali pássaros e montanha, palavras duras, palavras difíceis, né? Nada amáveis, vamos dizer assim. Aquela pessoa também igual a torre, aquela pessoa que não se movimenta e às vezes acha que não mudar de ideia, não mudar de opinião é que é o certo. Uma pessoa de personalidade, ela tem uma opinião só, né? Na saúde, eu posso estar falando de pedras nos rins, cálculos renais, esse tipo de coisa. Na espiritualidade eu falei, no amor eu falei, é isso, gente. Sempre lembrando que a montanha bloqueia a carta que está à esquerda, né? E a carta que vem na direita, vamos entender que ela é o resultado do pós-montanha, né? E muitas vezes, nem sempre é uma carta positiva. Às vezes vem nuvens, então o que significa isso? A pessoa é, atravessou ali, subiu a montanha, passou por todos os obstáculos e depois, no fim, ainda vem nuvens, quer dizer, as coisas ainda não ficam claras. Pois é, né? Coisa que acontece, tá? Vamos para cá. Vamos complementar a carta da montanha no sentido da espiritualidade, a carta da montanha, no sentido que eu estou falando, na verdade, sentido terapêutico, tá? Não na espiritualidade, sentido terapêutico. A montanha vem representar as nossas cristalizações. O que são essas cristalizações? São aquelas situações que são geradas lá atrás, na nossa infância ou até nas nossas vidas passadas,
e não foram tratadas, e elas acabam se cristalizando no nosso campo espiritual, e vai afetar, obviamente, as nossas situações. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, um abuso que foi causado numa vida anterior, né, foi trazendo danos, e nessa vida, essa pessoa que sofreu esse abuso, né, da criança, ou não necessariamente da criança, mas sofreu esse abuso lá numa vida passada, hoje é uma pessoa que não consegue lidar com a sua própria sexualidade. Tem bloqueios, tem problemas de libido, e aí a gente começa a entender que tem ali uma cristalização. A gente precisa entender aonde está a raiz dessa cristalização. Muitas vezes, o início de tudo foi lá numa outra vida. Como não foi tratado, aquilo foi endurecendo, endurecendo, endurecendo. É por isso que a gente chama de cristalização, porque é algo que fica muito sólido no, no, no seu energético, sabe? No seu subconsciente, muitas vezes caminha pelo seu DNA espiritual por vidas e vidas e vidas, até ser tratado. Então, muitas vezes, essa montanha ela vai representar esta cristalização que você vai precisar identificar se é algo da infância ou se é algo de outras vidas, para poder tratar com as ferramentas que você tiver. Eu, por exemplo, trato esse tipo de situação com magia e com a cura quântica estelar, a apometria, né? Você consegue tratar essas situações com esse tipo de ferramenta. Provavelmente existem outras ferramentas, eu estou falando das ferramentas que eu tenho. Mas é importante que, num jogo, se você identificar isso, é importante que você direcione o seu assistido, a sua consulente, para algo nesse sentido. Olha, precisa tratar suas cristalizações, procura um terapeuta, procura, às vezes, um psicólogo, dependendo das ferramentas que esse psicólogo tem, ele vai conseguir. Esse tipo de situação precisa ser ressignificada, precisa ser tratada, é algo que é um tratamento lento, por exemplo, se for através da magia, não é uma única ativação de magia que vai livrar aquela pessoa de todas as cristalizações que ela tem, principalmente se for cristalizações de outras vidas, né, gente? Todo mundo que entende de magia sabe que a magia, apesar de ajudar, apesar de ser maravilhosa, a magia não é mágica, né? As coisas vão acontecendo aos poucos, tá? Então, só para complementar o significado da carta da montanha, que é bastante importante essa questão das cristalizações no âmbito terapêutico, tá bom? A carta dos caminhos, gente, é uma carta bastante interessante também. Ela vai indicar principalmente decisões que você precisa tomar. Então, sempre que sai a carta dos caminhos, a primeira coisa que eu penso, decisões, escolhas. A carta dos caminhos, ela vem representar as encruzilhadas da vida, né? Aquele momento em que você está ali naquela encruzilhada, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, o que eu faço, né? Então, a carta dos caminhos, ela vem indicar, a priori, essa questão de decisões que você precisa tomar, tá? Em contrapartida, esta carta também pode representar se os seus caminhos estão abertos, se os seus caminhos estão fechados, se você vai, por exemplo, vamos imaginar que vem uma foice ao lado dessa carta dos caminhos, eu imagino que a foice está fazendo um trabalho de limpeza nos seus caminhos. Então, seus caminhos estão sendo limpos, muitas vezes as cartas mostram isso, que os seus caminhos estão sendo limpos. Então, mais uma vez, aqui a necessidade de sempre se analisar as cartas próximas. Se eu estiver falando de amor, a carta dos caminhos pode representar a necessidade de tomar decisões. Mas se eu perguntar, por exemplo, qual o caminho desta minha relação, para onde esta relação vai, e essa carta do caminho, dos caminhos, sair na última posição, essa carta representa a separação. Um vai para um lado
e o outro vai para o outro lado, sabe? Então ela traz a energia da separação se ela sai na última posição. Quando, né, nesse sentido, você perguntando para onde vai, de que forma evolui a minha relação, e essa carta vem ali em algum momento, né, no sentido futuro, ela evolui para o término, tá? Nas finanças, eu posso imaginar ali, posso deduzir que eu vou ter que tomar decisões, né, em relação às minhas finanças, devo investir, invisto aqui, invisto ali, devo economizar, enfim, decisões, tá? No trabalho, mesma coisa, decisões. Porém, se eu perguntar qual é a evolução do meu trabalho, como que as coisas vão caminhar nos próximos meses, e essa carta sair também no final, pode estar representando eu para um lado e o meu trabalho para o outro, pode estar representando a separação também, vem com esse significado, tá? Na saúde, decisões que precisarão ser tomadas relativas à saúde. Na personalidade, pode ser uma pessoa que está sempre em dúvida, não sabe nunca o que quer, tá? Pode ser uma pessoa realmente que não, toda hora tem uma decisão para tomar, não sabe quais são as metas, não sabe o que quer para o futuro, está sempre em dúvida. Tá? Dentro da espiritualidade, vai falar dos caminhos em si. Então, pode representar, pode dar, por exemplo, pode estar dando um spoiler. Imagina a carta dos caminhos ao lado de uma serpente. É um spoiler de que algo chato pode acontecer aí no meio do seu caminho. É algo surpreendente, né? Porque vamos imaginar, a serpente, quando ela dá o bote, ela pega a presa dela de surpresa. Então, pode estar prevendo uma situação onde você vai ser surpreendido por alguma coisa, alguma situação, alguma, algum acontecimento não muito favorável, porque a gente sabe que a energia da serpente, a priori, não é uma energia muito boa, né? Então a gente já fica ali num estado de alerta. É isso. A carta dos ratinhos aqui, ó. A carta dos ratos, gente. Primeira coisa, né? A carta dos ratos, ela vem como perda. Ela vem como um significado muito forte de perda, tá? O que que acontece aqui? Os ratos, qual que é o jeitinho que eles, modus operandi, né, dos ratos? Geralmente, você só percebe a presença dos ratos depois que eles já fizeram um pequeno estrago ou grande estrago, né? No começo, logo que eles aparecem, você não percebe, né? Então é aquela coisa que vai, ó, roendo ali aos poucos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando você viu, já detonou tudo. Então os ratos vêm com essa energia de perda, pode ser perda de energia, né? Quando a gente está falando no sentido terapêutico, aqui a gente fala de perda de energia, mas é perda física também, questões financeiras, objetos. Se a gente estiver falando, por exemplo, de pessoas, como que é a personalidade daquela pessoa? E vem a carta ratos, não é uma pessoa que você possa confiar, que é uma pessoa que pode te trazer prejuízos, pode ser uma pessoa até que te roube, sabe? Porque o rato, né, ele não rouba comida. Então, o rato, quando a gente está falando de uma pessoa com essa personalidade, ele é uma pessoa que você não pode confiar. No amor, esta carta, ela vem trazendo ali uma energia de ansiedade, tá? Ela vem trazendo uma energia de perda, talvez, dos sentimentos, de perda de energia na relação, sabe? Às vezes você tira ali para saber a energia da relação, é muito desgaste, né? Então a carta dos ratos, ela vem trazendo essa energia de desgaste, né? Energético. Se estiver falando nas finanças, é perda financeira, tá? Cuidado aí, vai perder dinheiro. Então, começa a poupar, pensa em gastar só o necessário, porque ela vem trazendo a possibilidade de perdas. Então, requer uma atenção especial aí da sua parte nesse sentido, para evitar que essas perdas sejam, né, muito grandes.
Se eu estiver falando no trabalho, pode ser que eu perca um emprego. Existe a possibilidade de eu perder um emprego. Ratos, né? Ali pode ser pessoas desonestas no seu trabalho, às vezes tentando sabotar o seu trabalho de alguma forma. Então, fique esperto. De alguma forma, vem falar sobre perdas. Se eu estiver falando de saúde, eu estou falando de doenças degenerativas. Então, aqui, quando a gente fala da saúde, uma doença degenerativa, ela pode ser ali um câncer, por exemplo, né? Uma doença que vai se alastrando e prejudicando, né, cada vez mais ali a saúde da pessoa. Personalidade, já falei, né? A pessoa que você não pode confiar. Num sentido, dentro ali da espiritualidade, esses seres, eles são os eguns. Então, se ele vem com nuvens, com caixão, obsessores, eguns, obsessores, esses obsessores que estão precisando de ajuda, né? Ou não, às vezes até aquele espírito zombeteiro de alguma forma, enfim, são seres de baixa energia que estão próximos a você para sugar a sua energia. E aí, só relembrando o que eu falei antes, se ele vem perto do urso, ele vem como representando os escravos desse urso, que é o mago, nesse sentido da espiritualidade. Sempre necessário aqui ter alguma ação, tá? Se você é o terapeuta, ou se você é o mago que está julgando, então é interessante já indicar uma magia, já indicar ali um procedimento para fazer uma limpeza. Então, assim, no mínimo, pedir para essa pessoa tomar ali um banho de defesa, um banho de limpeza para ajudar. Que a gente entende, eu pelo menos eu entendo o seguinte, às vezes você está jogando para uma pessoa que não tem condição de participar ali de uma ativação de magia, de comprar de você uma ativação de magia. Às vezes, um procedimento, uma sessão de quântica, de cura quântica, que eu trabalho também, pode ser caro para aquela pessoa, sabe? E aí, ensine no mínimo essa pessoa a tomar alguns banhos de ervas, sabe? No máximo, se a pessoa falar, eu não tenho condições, dê a indicação a ela de ir pelo menos num centro espírita de confiança para que ela possa se tratar. Não deixe essa pessoa no vácuo, sabe? Ofereça, se ela não tem condições, às vezes, de pagar o seu trabalho, o seu preço, indique a ela que ela procure um lugar para que ela possa tomar um passe energético ali, num centro espírita da linha que ela confiar. Se ela confia na Umbanda, vai na Umbanda. Se confia no kardexismo, vai no kardexismo. Se não confia em nada, reza um salmo, mas faz alguma coisa, se protege. Tá bom, minha gente? É assim que a gente, né, tenta ajudar as pessoas. Carta do coração é o amorzinho, né, gente? É o amorzinho, só que vamos pensar o seguinte. Aqui no baralho cigano, a carta do coração, ela vem com a energia da paixão. E paixão e amor são coisas diferentes, tá? Vamos primeiro pensar aqui. Os psicólogos, né, os estudiosos, aí eles já falam que a paixão tem data e hora para terminar, né? Então, teoricamente, e quem já sentiu paixão sabe que é verdade, as paixões elas vão durar em torno de 1 ano e 8 meses, no máximo 2 anos, né? No máximo 2 anos, e depois elas tendem a acabar. Uma paixão pode virar amor? Pode, tá? Mas aqui no baralho cigano a gente está falando do coração, que é uma carta que nos remete à paixão. Ou simplesmente a sentimentos. Às vezes a pessoa tem sentimentos por você. Não é porque saiu o coração que a pessoa está doidona, subindo pelas paredes, louca por você. Então vamos, pezinho no chão, tá, minha gente? Pezinho no chão, tá? Então vamos lá. Coração nos remete à paixão, nos remete a sentimentos. Se eu estiver perguntando de amor e sair essa carta, é um bom presságio, é legal, tá? Porque existe um sentimento, existe ali uma paixão, maravilhoso, tá? Vai depender também das cartas que aparecerem ao lado? Sim.
Se eu tenho, por exemplo, uma foice, esse coração teve um corte ali, né? Nesse coração, deu um corte ali. Então, como é que tá esse sentimento com esse corte? Se vem o coração com nuvens, eu entendo que existe aí uma dúvida, não tem muita certeza no sentimento. Vem essas nuvens aí, essas nuvens tiram um pouco a minha visão, sabe? Então eu vejo como uma dúvida. Às vezes eu não sei o que, que eu sinto por aquela pessoa, né? É assim que a gente tem que pensar, sempre analisando as cartas que são as cartas vizinhas, as cartas do lado, tá? Se eu estiver falando de finanças, de trabalho, pode ser que eu tenha amor pelo meu trabalho, eu tenha muitos sentimentos pelo meu trabalho, né? Estou fazendo a gestão do meu dinheiro com meus sentimentos, nem sempre isso pode ser aconselhável, né? Porque se eu faço a gestão do meu dinheiro com meus sentimentos, se sou eu estou ajudando tudo quanto é instituição que ajuda gato, que tira gato da rua. Então, às vezes, você também precisa, né, dar um passo atrás, né? Igual aquela coisa assim também. Teve uma época que eu estava fazendo muitos graus de magia tudo ao mesmo tempo. Aí quando você vai olhar, você está gastando, gente, quase R$ 1.000 só de cursos de magia por mês, né? Porque eu estudo tanto dentro da magia universal quanto magias divina, tenho feito vários cursos da magia divina. Aí chegou uma hora que eu falei, não, vamos dar uma pausa mesmo, porque não precisa ser essa sangria desatada, vamos com calma, né? Vamos controlar aqui as coisas. Então, se você for fazer a gestão das suas finanças só pelo coração, não é muito adequado, né? Porque, enfim, você vai só pelo sentimento e a gente precisa ser prático às vezes, né? Precisa ter o controle. Se eu estiver falando de saúde, estou falando do coração, estou falando de pressão alta, estou falando de colesterol, todas essas questões que envolvem o coração. Se eu estiver falando de personalidade, estou falando às vezes de uma pessoa que faz tudo muito no sentimento. Nem sempre isso é legal, é bom e não é. É bom se está no equilíbrio. Se não estiver no equilíbrio, a gente está falando de uma pessoa que está sempre querendo agradar, que é muito bonzinho com todo mundo, que não sabe falar não. E a gente sabe que no mundo prático a gente precisa falar não. Quem não sabe falar não sofre pra caramba, né, gente? Então não dá para ser só sentimentinho, só coração. Não dá para ser só coração, tá? Então, cuidado. Num sentido aqui da espiritualidade, eu entendo como uma carta positiva que traz relacionamentos positivos. Se a gente está falando da espiritualidade, a gente está falando dos nossos mentores, dos seres espirituais que nós estamos atraindo por conta desse sentimento positivo que nós temos ali, né? Essa energia positiva atraindo seres de luz, né? Seres de amor, nessa pegada, nesse sentimento, tá bom? Dentro desse significado da carta do coração, tá certo? Agora, eu vou compartilhar aqui um pouquinho das nossas próximas lições, dos nossos próximos treinos, porque como eu falei lá no começo, o que a gente tem feito, né? A gente tem treinado com uma carta, que é a carta do dia. A gente tem feito alguns exercícios com duas cartas, né? Tem aqueles exercícios que eu pedi para vocês fazerem, de ir fazendo essa combinação com todas as cartas. E a gente vai começar aqui agora pensando na combinação com três cartas. Este curso, o máximo que nós vamos chegar é nessas três cartas. Porém, a gente não vai ficar só no modo tradicional. Porque o que é o tradicional? Você pegar, identificar as casas, então o oráculo, o tarô, a gente, para facilitar a leitura, a gente marca as casas. Então a gente chama de tiragem de casas marcadas, tá? Então esse é o primeiro passo, marcar as casas. Qual que é o primeiro método de aprendizado, vamos dizer assim, o básico tradicional, marcar a primeira casa como
passado, que é um passado mais recente, a casa do meio como presente e a última casa como futuro. Passado, presente, futuro. Então, aqui a gente tem a metodologia tradicional, que é por onde nós vamos começar. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês são as outras possibilidades. E esse treino, ele vai ser feito à parte, porque aí é cada um de vocês fazendo várias tentativas, fazendo treinos, chamando as cobaias aí, né, para treinar, para fazer exercício, tá bom? Eu vou colocar aqui as possibilidades, tá? E vocês vão treinar, tá? A gente vai treinar um pouquinho no grupo, eu vou colocar alguns exercícios, a gente vai conversar, vai trocar ideias sobre isso, mas vamos começar a brincar. O importante que eu penso é o seguinte: a princípio, vamos usar apenas as cartas que nós aprendemos, tá? Fica melhor a gente treinar dessa forma. Porque se vocês começarem a colocar aqui as cartas que nós ainda não aprendemos, eu não vou detalhá-las. Eu vou dar uma passada rápida nelas, nos exercícios, né, que a gente vai fazer no grupo, mas eu não vou dar detalhes, não vou incrementar o resultado. Eu só vou fazer isso com as cartas que nós vimos, ou seja, até a carta 24, a carta do coração. Quando a gente já tiver visto todas as cartas, aí sim a gente usa todas as cartas e aí a gente ainda vai passar um período nesse grupo. Eu ainda vou passar um tempo respondendo vocês, atendendo vocês, tá? Dando ideias, dando dicas e a gente vai continuar conversando, tá? Aproveitando aqui para falar que essa semana eu já vou divulgar como que vai ser o nosso curso avançado. Já vou divulgar preço, vou divulgar o prazo, não vai passar de 2 meses, eu vou fazer o possível para que ele não ultrapasse esse período de 2 meses, tá? Nós vamos dar um intervalo, finalizando o básico, a gente dá um intervalo de umas 2 semanas, e aí a gente começa o curso avançado. No curso avançado, é claro que tem um outro conteúdo, mas as aulas continuarão sendo gravadas e a gente vai ter um grupo à parte do avançado para quem estiver, para quem tiver feito a matrícula no avançado, e aí a gente dá a nossa continuidade, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Bom, aqui a gente vai começar a falar dos métodos de tiragem, como eu falei. Aqui a gente tem o tradicional, o passado, presente e futuro. Passado a gente se refere ao passado recente, presente ao momento atual e o futuro próximo, né? Futuro próximo. Só que nós não vamos ficar nesse tradicional. O que eu falei para vocês, né? A gente vai mais além. Eu tenho aqui, dentro de uma determinada situação, o que eu estou vendo, o que eu não estou vendo.
E qual é o conselho que o jogo me dá? Numa outra possibilidade, vou mudar aqui a página. Numa outra possibilidade, eu tenho aqui, dentro de um relacionamento, qual a energia do consulente? Qual a energia da outra pessoa, o parceiro, né, desse consulente? E qual a energia da relação em si? Então, aqui, olha, eu já vou ter várias informações aqui. Dentro de outra variação, eu tenho a representação de um determinado problema e vamos entender que dentro desse problema eu tenho duas opções. Então, eu vou nomear uma determinada opção como opção 1 e outra determinada opção, a opção 2. E o jogo vai me mostrar qual é a melhor opção. Dependendo das cartas que saírem, eu vou entender qual é o caminho que eu devo seguir, qual é a opção que eu devo escolher. Que as cartas vão acabar te dando essa dica. Olha, uma outra variação, a preocupação central, né? Qual é o maior obstáculo relacionado a esta preocupação central e qual é a solução? Qual é a melhor solução? Tenho aqui uma situação, uma determinada situação, tenho uma ação e tenho o resultado. Às vezes eu tenho já uma situação e eu já sei o que eu quero fazer, eu só não sei o que vai dar. Então aqui eu já pergunto, olha, eu tenho uma determinada situação, se eu fizer tal coisa, o que acontece? E aí o jogo já traz a energia da ação e a energia do resultado. Dentro de uma determinada situação, eu posso perguntar quais são os prós, quais são os contras e qual é o melhor caminho. E, finalizando, eu coloquei aqui um exemplo dentro do método mais tradicional, né? Que é o passado, presente e o futuro. Então, eu fiz uma pergunta: quais são os próximos acontecimentos relacionados ao meu trabalho? Vejam que saiu trevos, livros e pássaros. Os trevos estão no passado. Então, eu entendo que existe um problema ou vários problemas que são pequenos, mas que precisaram da minha atenção. E provavelmente eu não dei atenção, porque está no passado e está aparecendo aqui, ou seja, eles existem, a energia desses problemas ainda estão reverberando aqui. Então, de alguma forma, eu falhei na solução desses pequenos problemas. Quando eu venho para a carta do centro, eu tenho livros. Isso indica que está havendo um estudo sobre essas situações, provavelmente. Eu posso entender que eu tenho ali, talvez, um chefe que pode estar, uma gestão, que está analisando. O livro indica estudos, análise. Então, pode estar acontecendo uma análise em relação à minha situação. Livros também indica esses estudos, muitos pensamentos. Pode ser que eu tenha, às vezes, tido tantas dúvidas, feito tanto estudo em cima de problemas que poderiam ter sido resolvidos com tanta facilidade, e eu levei mais tempo para resolver do que o necessário. Os pássaros, eles me indicam um movimento, uma partida. Então, podem estar relacionados aqui a uma demissão, a uma partida da minha parte, uma ida. Eu estou indo embora, eu estou partindo, eu estou voando, né? Ah, mas pode ser que eu peça a conta? Pode ser, ou eu vou ser demitida? Pode ser uma coisa ou outra, tá? Mas as duas, mas assim, a energia da carta dos pássaros é a energia de um movimento, de uma saída, né? De uma partida. Para você saber
se é uma demissão ou se é pedindo as contas, né? Se é uma demissão voluntária ou não, talvez seja adequado tirar as cartas novamente e fazer essa pergunta de uma forma pontual. Eu vou ser demitida? Alguma coisa nesse sentido. Mas aqui o jogo já mostra uma movimentação, uma saída, tá? Então, aqui é um exemplo apenas. O que eu sugiro é que vocês tentem estudar, façam várias simulações dentro desses exemplos que eu passei para vocês, tá? Dentro dessas sugestões, anotem no caderno as perguntas que vocês forem fazendo, como eu ensinei, como eu sugeri, né, lá na primeira aula, a gente ter ali o nosso caderno de anotações. E para quê? Para depois fazer um comparativo com o que realmente aconteceu e com o que você leu nas cartas. Isso vai ajudar muito na sua interpretação. Tá bom, gente? Então, aqui finalizamos a nossa terceira aula. Muito obrigado por vocês estarem aqui até agora. Muito obrigada a vocês que chegaram até aqui. Eu fico muito feliz com os feedbacks que eu estou recebendo, que tem muita gente que está curtindo, tem muita gente que está gostando.